Ele é um garoto sortudo que ganha uma meia-irmã loira de presente aos 18 anos. Eu sou Zeon Anime, e bora! Yuta é um rejeitado habitual que não conseguiria conquistar uma garota nem se ela viesse com manual. No entanto, tudo muda quando ele ganha uma enteada atraente da lista de festa de Didi. Tudo começa com Saki e Yuta refletindo sobre a vida de meio-irmãos, que é como viver com um estranho que está perto o suficiente para arruinar seu dia, mas não tão perto a ponto de melhorá-lo. Eles pensam em como as coisas são diferentes na ficção em comparação com a vida real. E enquanto irmãos normais se conhecem ao longo da vida, os meio-irmãos permanecem estranhos até o fim. Sem que eles soubessem, eles se cruzam na rua, e enquanto Saki se encontra com a mãe para jantar, Yuta entra sorrateiramente em seu local de trabalho, mas é pego por estar atrasado. No dia seguinte, o pai de Yuta, Taishi, revela que uma mulher chamada Akiko em um bar cuidou dele quando estava bêbado, e ele de alguma forma decidiu que valia a pena mantê-la. Yuta acredita que é um golpe, mas seu pai pede que ele a encontre hoje à noite e depois decida. Embora Yuta ache que seu pai não está pronto para um segundo casamento, ele decide apoiar sua decisão desde que isso lhe traga vantagens. No entanto, as coisas mudam quando ele descobre que Akiko também tem uma filha que será sua meia-irmã. Naquela noite, Yuta conhece Akiko com seu pai, e também é apresentado a sua nova meia-irmã, Saki, que acaba tendo a mesma idade que ele. Ela também está na mesma série que ele, e seu aniversário é apenas uma semana depois do de Yuta. Akiko pede desculpas por ter mostrado a eles uma foto antiga de Saki, revelando que ela não gosta de tirar fotos desde que cresceu. Mais tarde, Saki diz a Yuta que está aliviada porque pensava que ele seria um cara de aparência assustadora, mas ele é apenas um frouxo feio. Quando Yuta diz que a maioria das pessoas assustadoras parecem gentis, ela comenta que pessoas assustadoras não fazem trabalhos de meio período e tiram boas notas. Yuta diz brincando que a maioria dos criminosos é realmente muito inteligente, o que a faz rir. Em seguida, ela leva Yuta para a varanda porque quer compartilhar algo com ele em particular. Quando Yuta pergunta por que ela está confiando nele tão rapidamente, ela menciona que tudo em Yuta transmite uma vibração calma, o que a faz pensar que ele é confiável. Saki então revela que não espera nada de Yuta e que também não quer que ele espere algo dela. Yuta fica aliviado ao ouvir isso e sugere que continuem a manter isso no futuro. No dia seguinte, o pai de Yuta de repente se transforma em uma galinha sem cabeça porque esqueceu de limpar o quarto. Nesse momento, a campainha toca e Akiko aparece carregando uma tonelada de presentes como agradecimento pela hospitalidade deles. Yuta os recebe, e tanto Akiko quanto Saki ficam surpresas ao verem como a casa está limpa. Yuta menciona casualmente que é uma tradição familiar manter tudo impecável, porque seus cérebros não funcionam no caos de uma pilha de roupa suja. Nesse momento, Taishi se apresenta de uma maneira totalmente boba, fazendo com que ambas riam. Depois Yuta leva Saki pro quarto dela, e Saki fica surpresa porque seu antigo lugar estava todo desgastado. Eles só tinham um quarto naquele lugar, e como Akiko trabalhava em turnos noturnos, usavam o mesmo quarto em horários diferentes do dia. Ela revela que ficava sozinha no lugar durante o dia, então Yuta pede desculpas porque agora ela tem que compartilhar esta casa com eles. No entanto, Saki pede-lhe para parar de ser tão formal com ela, porque eles têm a mesma idade. Yuta pergunta se ela realmente quer ser tratada informalmente, e Saki acredita que falar casualmente é muito relaxante, embora seja difícil para Yuta tratá-la como uma amiga próxima. Ele aprecia a honestidade de Saki e decide tratá-la de uma maneira mais formal. Ela revela ainda que seus amigos zombaram dela quando contou a eles sobre sua nova vida, por isso ela cortou relações com eles. Para aliviar a tensão, Yuta oferece para deixá-la descarregar sua bagagem enquanto seus pais arrumam a casa. No meio disso tudo, Yuta tropeça e cai sobre um sutiã feminino, e todos riem às suas custas, o que os ajuda a se conectar. Mais tarde, Yuta descobre que Saki frequenta a mesma escola que ele, e como os amigos dela zombaram dela, ele promete não interagir com ela lá. Antes que possam discutir mais sobre isso, Yuta recebe uma ligação de alguém, e Saki o incentiva a atender. À noite, sua colega de trabalho, Shiori, sente o cheiro de perfume feminino nele e começa a provocá-lo, achando que ele finalmente perdeu a virgindade. No entanto, Yuta conta a ele sobre Saki, e ela começa a fazer perguntas bobas sobre ela. Ela também tenta colocá-los em um vídeo de terapia familiar, mas quando Yuta pede que ela tire essas ideias da cabeça, ela revela que está sempre ovulando porque frequenta uma escola só para meninas. Quando ela descobre que Yuta está preocupado em como agir perto de Saki, ela aconselha ele a apenas ser ele mesmo. Mais tarde naquela noite, Yuta volta para casa e encontra Saki sentada sozinha na sala. Ela está de mau humor, explicando que ela sempre estaria na escola quando sua mãe voltava do turno, e vice-versa. Apesar disso, conseguiram manter o relacionamento e até foram às compras de vez em quando. Mais tarde, Yuta vai tomar banho, onde reflete sobre a grande mudança pela qual sua vida passou. Saki inicialmente espera no lounge, mas depois vai para seu quarto. Quando Yuta termina, ele bate na porta dela e avisa que o banho está livre. Os dois dizem boa noite um ao outro e Yuta vai para o seu quarto para dormir. No dia seguinte, Yuta acorda com seu despertador e se veste para a escola. Ele encontra Saki lavando a louça, que agradece a ele por ter preparado o banho. No entanto, ela pede para ele não fazer isso novamente e sai para a escola. Mais tarde na escola, Yuta está observando Saki sentada sozinha do telhado quando um de seus colegas de classe, Maru, aparece e supõe que Yuta tem uma queda por ela. Yuta não quer revelar que é seu meio-irmão, então diz que não é bom o suficiente para uma garota como ela. No entanto, o colega de classe diz que é o contrário, porque ouviu que Saki é uma garota de programa. Ele menciona o cabelo loiro de Saki, as orelhas furadas e a expressão desagradável em seu rosto, que aparentemente é uma receita para o desastre.
Quando Yuta lhe pergunta por que ele acredita nos rumores, ele diz que é porque, quando um cara do clube de beisebol a chamou pra sair, ela recusou dizendo que é tão ruim quanto os rumores dizem. Yuta acredita que ela estava apenas tentando dispensar o cara, mas Maru diz que ouviu a mesma coisa de outros caras também. Um boato criado por uma pessoa pode ser ignorado, mas quando várias pessoas começam a apoiá-lo, ele começa a soar como verdade. Maru então pergunta a Yuta sobre sua nova irmã, mas eles ouvem o sino tocar e voltam para a aula antes que ele possa responder. Durante a aula de tênis, Yuta observa uma garota chamada Maya Butch praticando o esporte e fica tão entediado que decide falar com Saki. Ela pergunta por que ele está falando com ela, e Saki revela que estava preocupado em ver ela faltar. Ele pergunta por que ela escolheu tênis, e Saki revela que tinha duas razões. Uma delas era a pressão dos colegas por parte de Maya. Ela pergunta a Yuta por que ele escolheu tênis, e Yuta revela que é porque não há partidas em equipe. Ele não gosta de depender de outras pessoas, nem que outras pessoas dependam dele, o que também é a razão pela qual Saki entrou no tênis. Quando ela menciona que tem dificuldade em se enturmar, Yuta comenta que garotas estilosas como ela costumam ser o centro das atenções. No entanto, ela prefere ficar sozinha porque isso lhe dá tempo para fazer o que quiser, como ouvir música. Quando Yuta volta para casa, Akiko está prestes a sair para o trabalho, mas revela que preparou o jantar para ele. Yuta pergunta se é cansativo lidar com clientes, mas Akiko diz a ele que na verdade é bartender, então não é tão ruim. Ela então pede a Yuta que cuide de Saki por ela antes de sair para seu turno. Mais tarde, Yuta está estudando em seu quarto quando ouve a porta se abrir e dá as boas-vindas a Saki. Saki bate na porta dele e entra, avisando que chegou em casa. Vendo que ele está estudando no escuro, ela acende as luzes e o elogia por conseguir lidar com a escola e o trabalho ao mesmo tempo. Ela então pergunta se ele conhece algum trabalho de meio período que pague muito bem, porque ela precisa de dinheiro, mas não tem muito tempo. Quando Yuta diz a ela que encontrar tais empregos não é fácil, Saki diz que leu em algum lugar que é preciso se vender para ganhar dinheiro, o que o choca. Yuta não quer parecer desrespeitoso e sutilmente diz-lhe para parar de ser uma prostituta, mas Saki responde calmamente que ama o corpo dela e é por isso que se veste dessa maneira. Yuta pergunta se ela conseguiria dizer isso para a mãe dela com a cara séria, e Saki responde que a mãe dela ficaria orgulhosa de ver sua filha amadurecer. É então que Yuta percebe que estão falando sobre coisas diferentes. Enquanto Yuta pensa que ela está vendendo fotos dos pés para moderadores do Discord por dinheiro, Saki está falando sobre ter um emprego normal. Mais tarde, ele se desculpa com ela durante o jantar pelo mal-entendido, mas Saki não se importa porque sabe que ele foi influenciado pelos rumores. Ela explica que seu estilo é, na verdade, uma armadura que a permite sobreviver na sociedade rigorosa. Ela realmente aprendeu esse truque com sua mãe, que sempre se veste muito bem antes de ir trabalhar. Saki menciona casualmente que a única fama de Akiko é o colégio, mas com o jeito que ela se veste, todos a confundem com uma modelo de amigos online. Ela ouviu muita merda sobre a mãe dela, que ela sabe que é tudo besteira, especialmente quando as pessoas usam isso pra encurralá-la. Ela explica como mulheres inteligentes que não são bonitas são rotuladas de arrogantes. Mulheres bonitas que são burras são chamadas de interesseiras. E se uma mulher depende de um homem, ela é considerada um parasita que tem vida fácil. É por isso que Saki se arma com essas roupas, para que ela possa parecer perfeita e se destacar antes de poder ser perfeita na escola e no trabalho. Ela revela que quer provar que eles estão errados, mas Saki nem sabe o que ela entende por eles. Ela acredita que Yuta é semelhante a ela de certa forma, porque ele não quer que ninguém dependa dele ou depender de alguém. É exatamente por isso que Saki está procurando um emprego, para que ela possa viver de forma independente. Quando Yuta se oferece para ajudá-la a procurar um emprego, ela diz que não pode aceitar a ajuda dele sem retribuir. Para equilibrar as coisas, Yuta pede a ela que lhe faça sopa de miso todos os dias, explicando que esta é a primeira vez em anos que ele a provou e que é realmente saborosa. Ele sabe que Akiko tem que trabalhar, por isso não pode estar lá todos os dias. Então Saki concorda com o acordo. No dia seguinte, Yuta acorda e encontra Saki cozinhando e lembra de que eles só fizeram esse acordo para o jantar. No entanto, Saki achou que poderia preparar o café da manhã também porque é sua política dar mais do que recebe. Notando que Yuta está comendo devagar, ela pergunta se ele não gosta, mas Yuta revela que é um fanático que na verdade gosta dos ovos com molho de soja. Saki pede desculpas por usar sal e pimenta como uma pessoa normal, e promete perguntar a ele antes. No trabalho, Yuta diz à sua colega Shiori que quer aprender habilidades básicas de vida porque quer morar sozinho depois da formatura. Ele acha que as coisas vão ficar apertadas desde que Saki se mudou, mas Shiori diz que ter uma irmã da sua idade é um grande trunfo. Ela aconselha a não se esforçar tanto, explicando que às vezes é bom contar com outras pessoas. Ela acrescenta ainda que ter dinheiro é uma bênção, mas ter alguém que pode dar uma ajuda pela manhã também faz toda a diferença. Ao voltar para casa, Yuta compartilha isso com Saki, que começa a torcer para que ele fique com Shiori. Apesar de respeitar o conselho dela, Saki ainda quer ser independente, o que faz Yuta pensar que ela não confia nele e no pai dele. No entanto, Saki diz que ele e Taishi são pessoas incríveis e que isso teria sido muito mais fácil se eles não fossem tão gentis com ela. Naquela noite, Yuta sai do banheiro e descobre que Saki deixou algo para ele fora do seu quarto. No dia seguinte, Yuta caminha até a escola e espera na faixa de pedestres bem atrás de Saki. Quando o sinal fica verde, Saki começa a andar com os fones de ouvido, sem perceber que um caminhão em alta velocidade está prestes a tirá-la do roteiro. Felizmente, seu meio-irmão está lá para puxá-la para fora da máquina de lavar. Mais tarde na escola, Yuta está assistindo Maya e uma Saki perfeitamente saudável jogarem tênis juntas. Depois de salvá-la, Yuta a repreendeu por ser imprudente, afirmando que não poderia apenas deixá-la fazer coisas que colocariam sua vida em risco. Mais tarde, começa a chover forte e Yuta pega um guarda-chuva do seu armário.
No entanto, quando ele vê Saki em pé sem um, ele acha que molhá-la uma vez é suficiente e decide emprestar para ela. Ele volta para casa encharcado de chuva e toma um banho enquanto pensa na conversa da noite anterior com Saki. Depois de sair do chuveiro, ele encontra Saki e Maya sentadas juntas na sala. No dia seguinte, Yuta acorda e pensa nos acontecimentos da noite anterior quando Maya apareceu querendo ver a nova casa de Saki. Saki tentou informá-lo pelo telefone fixo, mas Yuta estava no banho e não ouviu tocar. Maya viu Yuta falar com ela durante a partida de tênis e lhe dar o guarda-chuva, então Saki teve que dizer a ela que Yuta era seu meio-irmão. Yuta se desculpou pelo inconveniente, mas Saki não deu importância e perguntou se eles poderiam trocar números para que ela pudesse ligar diretamente na próxima vez. Nesse momento, Yuta ouve Akiko no corredor, que diz a Saki que tem dificuldade para dormir. Taishi sairia tarde hoje, então ela queria que os 4 tomassem café da manhã juntos como uma adorável família do Alabama. Mais tarde, todos se sentam juntos para comer, e Akiko faz um omelete enrolado com caldo. Como Yuta gosta, Akiko pede a Saki para fazer para ele da próxima vez, mas Saki ainda não está tão confiante em suas habilidades. No entanto, quando Yuta diz que também está bem com ovos fritos normais, Saki decide tentar se estiver com vontade. Mais tarde, Yuta ajuda com a louça e pergunta sobre a roupa. Akiko diz que prefere fazer ela mesma, explicando que as roupas femininas são muito delicadas e ele poderia acabar danificando-as. Enquanto isso, ela se oferece para lavar a roupa debaixo de Yuta, o que o deixa nervoso. Antes de ele ir para a escola, Saki decide acompanhá-lo e pede desculpa por presumir que ele não sabe lavar roupas. Ela também acha que Yuta é um fã do James Charles que adota aquela persona de Hey Sisters em particular, mas Yuta pede para ela sair da própria cabeça e relaxar. Ele então explica que não faz nada disso, mas Saki não consegue nem entender por que as sobrancelhas dele são tão bem feitas se ele não gosta de maquiagem e coisas assim. Yuta revela que são seus genes de macho alfa e que ele nunca realmente fez as sobrancelhas, o que a deixa um pouco com ciúmes. Ela mais uma vez pede desculpas por ter feito suposições erradas sobre Yuta, mas o rapaz diz pra ela relaxar, explicando que às vezes os humanos fazem coisas por reflexo. Ela acrescenta que o preconceito leva à discriminação, mas Yuta diz que isso pode ser consertado ao reexaminar as coisas. Ele acredita que Saki é do tipo que pode refletir sobre seus erros e aprender com eles, o que a faz congelar no lugar. Quando Yuta pergunta o que há de errado, ela passa por ele, dizendo que ele a entende bem demais. As palavras dela ressoam tanto em Yuta que ele acaba pensando nelas o dia todo. Quando ele volta para casa, percebe as roupas íntimas de Saki penduradas no quarto dela. Justo antes de bater uma, Saki aparece atrás dele e Yuta sai correndo para o trabalho com seu dong na mão. Uma vez lá, ele recebe uma mensagem de Saki que o confronta pelo incidente anterior. Quando ele volta para casa, Saki o confronta novamente, mas acha que é injusto da parte dela colocá-lo na berlinda. Ela traz para ele um chocolate quente para se desculpar e explica que Yuta olhar suas roupas íntimas também é um reflexo. No entanto, Saki acredita que ele é o tipo de cara que reflete sobre seus erros e aprende com eles. Depois que Yuta se anima, ela começa a provocá-lo fazendo perguntas suspeitas, como se ele pensou em roubar suas roupas íntimas. Yuta entra na brincadeira, dizendo que teve uma forte vontade, mas sentir algo e agir são coisas completamente diferentes. Saki então encerra abruptamente a conversa e diz que já jantou antes de se retirar para o seu quarto. No dia seguinte, Maya se aproxima de Yuta durante a aula de esportes e pergunta se algo aconteceu com Saki, porque ela tem estado distante o dia todo. Mais tarde, ele manda uma mensagem para Saki perguntando se algo aconteceu, mas Saki responde friamente que não, várias horas depois. À noite, enquanto os dois compartilham um jantar, eles ficam em silêncio constrangedor até que Yuta tenta iniciar uma conversa. Ele pede desculpas por ainda não ter encontrado um emprego para ela, e diz que ela não precisa preparar o jantar para ele até que encontre um. No entanto, Saki continua a se distanciar dando respostas evasivas. Depois de tomar banho, Saki coloca uma expressão determinada e se esgueira pelo corredor enquanto Yuta está lendo um livro em seu quarto. Ela cuidadosamente abre a porta e apaga as luzes do quarto dele, deixando-o confuso. Em seguida, ela tira a roupa e se aproxima de Yuta perguntando se ele está disposto a fazê-la andar de lado a lado por uma semana. No dia em que Saki se mudou para a casa de Yuta, ela ficou aliviada por saber que Yuta e o pai dele eram boas pessoas. Ela imediatamente percebeu que Yuta era uma pessoa amável e carinhosa, porque preparou um banho para ela. No dia seguinte, depois de Yuta falar com ela na escola pela primeira vez, Saki ficou um pouco chateada porque ele acreditou nos rumores sobre ela. No entanto, Saki superou isso porque Yuta ficou chateado por ela quando descobriu que eram todos falsos rumores. No dia seguinte, ela soube que Yuta gosta dos ovos com molho de soja e começou a cozinhar para ele enquanto ele encontrava um emprego para ela. Saki percebeu que Yuta estava arrependido por não conseguir encontrar um emprego para ela imediatamente, mas ela sabia desde o começo que não seria tão fácil. No dia seguinte, Yuta a salvou de um acidente, e Saki ficou envergonhada por molhar as calças na frente dele. Naquele dia, Maya veio e os três passaram um bom tempo juntos. Depois disso, Saki trocou números com Yuta e descobriu que ele é um boomer que usa uma paisagem como foto de perfil. No dia seguinte, quando Yuta disse que ter um impulso e agir são duas coisas diferentes, Saki percebeu que tudo que Yuta diz é algo com o qual ela se identifica. É por isso que passar tempo com ele parece tão certo, especialmente porque ele entende tudo o que ela sente. No entanto, Yuta a afasta porque ela está agindo exatamente como as mulheres que ele odeia, que usam sua aparência para se dar bem. Ele sabe que Saki não quer ser vista dessa forma, e explica que não adianta provar que as pessoas estão erradas se ela está usando o corpo como ferramenta. Saki faz uma tentativa fraca de salvar a situação, dizendo que ele é o único que a entende, mas Yuta a rejeita dizendo que isso não é sobre ele.
Depois que ela pede desculpas, conta a ele sobre seus problemas com o pai, revelando que seu pai costumava ser um cara legal, mas mudou quando a empresa dele faliu. Quando a Kiko começou a trabalhar para sustentá-los, ele também não gostou e começou a rotulá-la como Twitch Tot. Saki entendeu que ele estava passando por muita coisa, mas não era certo ele desrespeitar a Kiko dessa forma. Yuta concorda, revelando que algo semelhante aconteceu com a família deles também. Quando a mãe traiu o pai dele, ele ficou paranoico com mulheres por um tempo, e ele também. Saki percebe que ele e Yuta têm muito em comum, incluindo as tragédias que enfrentaram na vida. No entanto, Yuta acredita que mesmo com as partes quebradas, eles conseguirão se dar bem como irmãos, destruindo o sonho dela de ter algo mais com seu meio-irmão. Ele sugere brincando que Saki o chame de irmão mais velho a partir de agora, o que a faz rir. Ela agradece a Yuta por trazê-la de volta à realidade e promete fazer funcionar. Naquela noite, Yuta pediu aos pais para saírem em um encontro, deixando-o sozinho com Saki. Ela percebe que Yuta é uma pessoa muito atenciosa e se começar a chamá-lo de irmão mais velho, vai começar a depender dele para tudo. Por enquanto, ela o chama pelo segundo nome, o que faz suas bochechas queimarem e sua calcinha ficar molhada. Sem nem perceber, Saki desenvolveu sentimentos por Yuta e tem dificuldade para dormir à noite. Para alguém que quer viver uma vida independente, isso é realmente frustrante. Alguns dias depois, Yuta volta para casa enquanto reflete sobre a natureza de seu relacionamento com Saki. Faz um mês desde que Saki e a Kiko vieram morar com eles, e embora fossem estranhos no início, Yuta agora percebe que elas ocupam uma posição mais ambígua em sua vida. Quando Yuta volta para casa, ele encontra Saki esperando por ele no corredor. Acontece que ela está tirando notas baixas em literatura moderna e quer que Yuta a ajude com aulas. Mais tarde, enquanto os dois fazem a lavanderia, Yuta fica surpreso ao saber que ela tirou 38 em literatura moderna, mesmo tirando notas muito altas em outras matérias. Ela admite que não é boa em entender as pessoas, o que Yuta acha estranho para alguém que é praticamente um manual ambulante de empatia. Ele explica como a Saki tenta entender seus sentimentos e faz uma concessão, mas a Saki acredita que a única razão pela qual ela faz concessões é porque não consegue entender como ele se sente. Ela revela que terá que fazer aulas de verão se reprovar, o que arruína seu sonho de conseguir um emprego e sair dele 2 dias depois, porque a vida adulta é difícil. Mais tarde, o Yuta tenta ajudá-la com literatura moderna, mas percebe que as respostas dela são mais vazias do que suas perspectivas de carreira futura. Saki inicialmente fica um pouco frustrada porque Yuta é tão direto sobre sua fraqueza, mas rapidamente percebe que ele está apenas tentando o ajudar. Yuta então aponta para a parte sobre um personagem chamado Sanshiro, com o qual ela teve mais dificuldade, e a ajuda a entender o verdadeiro significado por trás disso. Yuta acredita que as pessoas de hoje entendem melhor do que as gerações mais velhas, e pede a Saki que aponte as coisas que são mais difíceis para ela entender. Depois que ela faz isso, Yuta explica que Sanshiro se apaixonou por uma personagem chamada Mineko, porque fica com ciúmes quando outros homens se aproximam dela. Saki não entende porque ele não diria isso diretamente a Mineko. Então Yuta explica que é difícil encarar diretamente a pessoa de quem você gosta. Ele pede a Saki para imaginar um momento em sua vida em que teve dificuldade para expressar seus verdadeiros sentimentos, como quando se apaixonou pela primeira vez. Saki diz que não tem nenhuma experiência com o amor e descobre que Yuta é ainda mais solitário do que ela. Isso dá a ela a ideia de que não é necessário se apaixonar para entender a literatura moderna. Então Yuta sugere que parem de tentar se relacionar com os personagens. Ele pede a Saki que olhe para isso como um quebra-cabeça e tente memorizar o contexto histórico de quando o livro foi escrito. Se ela ligar esse contexto com a história, poderá entendê-la melhor. Existem apenas alguns tipos de perguntas que Saki precisa memorizar, e Yuta acredita que ela pode fazer isso facilmente se seguir este método. Mais tarde, Saki escreve a resposta às perguntas, e Yuta diz a ela que está indo muito melhor do que antes. Saki elogia-o por ser um bom professor, mas Yuta acredita que é mediano no máximo. No dia seguinte, Saki está estudando quando Yuta acorda e decide fazer uma torrada para o café da manhã. Saki insiste em fazer o café da manhã para ele, mas Yuta diz para ela se concentrar nos estudos porque ele quer que ela passe na reavaliação. Mais tarde na escola, Yuta está assistindo TikToks de Minecraft no celular quando Maya o vê no vestiário e se aproxima dele. Ela começa a cheirá-lo como um cachorro e a chamá-lo de Oni-chan, mas Yuta quer manter seu relacionamento com Saki em segredo. Quando Yuta pergunta por que ela está de tão bom humor hoje, Maya revela que acaba de terminar suas provas, então agora planeja liberar todo o estresse acumulado. Ela revela ainda que obteve um total de 808 pontos, então não precisa fazer nenhuma recuperação. Yuta está surpreso porque nunca tirou uma nota tão alta, e Maya não perde a oportunidade de esfregar isso na cara dele como se fosse seu emprego em tempo integral. Ela revela que manteve uma média de 90% durante todo o ensino médio, então Yuta pede que ela ajude Saki em literatura moderna. Ele revela que já fez tudo o que podia por Saki, então se ela precisar de ajuda adicional, vai precisar de alguém como Maya. Maya percebe que Yuta se importa com Saki e diz-lhe que coloca música de fundo leve que a ajuda a estudar. Enquanto os dois se afastam, Maya o elogia por ser um bom irmão e começa a brincar sobre ela ter 100 irmãos na família dele. O estresse de Yuta no trabalho atinge níveis máximos nos fins de semana, porque o número de clientes irritantes cresce exponencialmente a cada hora. Shiori pede para ele ser educado com esses clientes, mas Yuta lembra de que ela está sempre reclamando deles quando estão sozinhos. Nesse momento, o chefe deles passa e Shiori coloca um sorriso, fazendo Yuta perceber que ela não mostra seu verdadeiro eu para as outras pessoas. Quando começa a chover, Yuta decide ir embora, mas encontra Shiori exausta na mesa. Ela reclama que o ar-condicionado não está esfriando rápido o suficiente, e que ela precisa se inclinar para carregar livros pesados, o que machuca suas costas.
Ela começa a provocar Yuta perguntando se ele cuidaria dela até melhorar, mas quando Yuta se afasta, ela assume o papel de uma dona de casa reclamando que o marido está sempre saindo de casa. Eventualmente, ela convence Yuta a ficar e contar tudo sobre a luta de Saki com os estudos. Ele diz que tem escolhido música de fundo pra ela, mas não consegue realmente escolher os melhores gêneros. Shiori ouve música durante o trabalho o tempo todo e compartilha sua playlist com Yuta, que a ouve no caminho de volta. Ao retornar para casa, ele compartilha com Saki para ajudá-la a estudar melhor, dizendo a ela que foi Shiori quem o apresentou a esse tipo de música. Saki começa a falar sobre como Shiori não é apenas bonita, mas também tem bom gosto musical, e Yuta acrescenta que ela também tem uma personalidade divertida. Depois do jantar, Yuta diz que tem recebido muito dela, então compartilhar essa música é a sua maneira de equilibrar as coisas. Quando Saki vai pegar os pratos, ele pede para ela não se preocupar com isso e focar nos estudos. Eles então dizem boa noite um ao outro antes de Saki se retirar para seu quarto. No fim de semana, Yuta acorda tarde e encontra seus pais tomando café da manhã. Akiko diz a ele que Saki ainda está dormindo, revelando que ela ficou acordada a noite toda estudando. Akiko está preocupada que Saki pegue um resfriado se dormir com a barriga exposta, mas Saki não consegue evitar porque o tempo está quente. Mais tarde no trabalho, Shiori descobre que eles ficaram sem cópias de um livro e que não é suficiente colocá-lo na prateleira. Shiori gosta deste livro e Yuta revela que também foi adaptado para um filme. É a história de um menino que vê uma garota no parque carregando um violino antigo. Quando ele encontra alguns homens perseguindo a garota, ele se junta a ela em uma jornada através do tempo e espaço para desvendar os mistérios do violino. Yuta sugere colocá-los nas prateleiras voltados para fora, e mais tarde, descobre por Shiori que o filme será removido dos cinemas amanhã. Ele não está livre amanhã, então Shiori pergunta se ele gostaria de se juntar a ela para a sessão tardia depois que o turno deles acabar. Quando Yuta concorda, Shiori fica toda feliz e pede para ele informar sua família. Yuta decide mandar uma mensagem de texto para seus pais, mas Shiori diz para ela enviar uma mensagem para Saki em vez disso, porque ela ficará preocupada com ele. No cinema, Shiori pede uma Diet Coke, o que faz Yuta rir porque a escolha dela é muito típica. Ela também pede pipoca sabor caramelo, então Yuta pega um balde grande para ela. Ela assume que vão dividir o balde, mas Yuta diz que não come durante o filme, então é todo dela. No entanto, quando ela insiste, Yuta decide experimentar um pouco com ela, o que a deixa feliz. O filme começa e um garoto é visto fugindo com um saco de verduras. Logo depois, o menino encontra uma garota que pede a ele para carregar seu violino, explicando que ele deve ser protegido de homens maus, mesmo que isso custe a vida dela. O menino a acompanha e quando alguns vilões aparecem procurando pelo violino, ele a protege de qualquer dano. Eventualmente, a garota adoece e o menino fica em desespero ao saber que não pode mudar seu destino. No entanto, ele sabe que a menina quer ver um lugar especial, e a incentiva a continuar se esforçando enquanto tiverem tempo. Com um pouco de incentivo, a menina levanta-se e eles continuam sua aventura até o tempo acabar. Após o filme, Yuta leva Shiori para casa, e ela lhe oferece uma bebida como forma de agradecimento. Notando como Yuta é tão gentil com ela, ela diz que tem algo importante para lhe contar. De repente, ela diz que lhe restam apenas 6 meses de vida, e Yuta entra na brincadeira para recriar a cena do filme. Shiori se perde no momento até ser despertada pela máquina de vendas, então tenta agir naturalmente a partir daí. Ao se separarem, Yuta agradece pela playlist e Shiori pede para ele enviar lembranças a Saki. Mais tarde, ela imagina Yuta como o menino do filme, e ela mesma como a menina com o violino. Em sua imaginação, o menino aprende a tocar guitarra, e ela vive feliz para sempre com ele. No dia seguinte, Saki pergunta a Yuta por que ele colocou um cobertor nela quando ela estava dormindo, e Yuta revela que não quer que ela fique doente antes da nova prova. Ela então pergunta sobre a noite passada, e Yuta diz que foi ver um filme chamado Uma Fenda na Noite Azul. Ele o recomenda a Saki, que acha melhor ler o livro porque vai ajudar na sua literatura. Quando Saki pergunta se ele está namorando Shiori, Yuta quase cospe a bebida como se ela o tivesse acusado de cometer fraude fiscal. Yuta revela que eles são apenas colegas de trabalho e que têm muito a conversar, já que ambos leem muitos livros. Quando Saki diz que também deveria ler livros, Yuta responde que isso lhe dará mais uma amiga para compartilhar seus pensamentos. Mais tarde, Yuta encontra Shiori no local de trabalho e a ajuda a reabastecer as prateleiras. Nesse momento, Shiori nota uma cliente na loja e a atende, que não é ninguém menos que Saki. Shiori fica toda animada ao ver e começa a lançar elogios sem parar até que Yuta aparece. Saki pede a ele ajuda para encontrar um guia de estudo e o romance do filme que viu ontem. Shiori, entusiasmada, convida-a para assistir ao filme com ela, mas Yuta diz a Shiori para dar um tempo porque Saki tem que estudar. Uma vez que a disputa entre Yuta e Shiori termina, ela pergunta a Yuta por outras recomendações, já que ele lê muitos livros. Depois que ele a ajuda a encontrar os livros certos, ela elogia o avental dele e vai até o balcão onde Shiori embrulha seus livros. Mais tarde, Shiori mostra que ler sinais sociais não é seu ponto forte porque está convencida de que Saki pode gostar de Yuta. No entanto, Yuta desconsidera dizendo que ela é apenas sua irmãzinha. No dia seguinte, Maru vê Yuta perdido em pensamentos e pergunta sobre sua recente proximidade com Maya. Yuta diz que eles não são próximos e que só falou com ela porque queria perguntar algo sobre estudos. Maru acredita que Yuta está apaixonado por ela e diz para procurá-lo caso precise de conselhos sobre relacionamentos. Ao sair, Yuta encontra Maya novamente e quando Saki aparece, Maya sugere que os três voltem para casa juntos. Enquanto caminham para casa, Saki revela que pediu a Maya para ajudá-la a estudar em casa, por isso ela está indo junto.
Depois que chegam em casa, Maya entra casualmente e Saki pede desculpas antecipadamente por todo o caos que ela vai causar. No entanto, Yuta diz que isso não a incomoda e deseja-lhe boa sorte. Mais tarde, Saki decide fazer o jantar para Yuta, mas ele diz para ela continuar estudando. Ele está de folga do trabalho, então pode fazer o jantar para ele mesmo hoje à noite. No entanto, ele não sabe cozinhar, então Maya decide ajudá-lo. Seguindo a receita que Yuta tem no telefone, Maya mostra a ele como preparar os ingredientes e o ajuda a completar o prato, enquanto Saki está totalmente absorta em seus estudos. Mais tarde, ela pergunta a Yuta se ele está se relacionando secretamente com sua meia-irmã, mas Yuta nega. Maya diz que Saki tem usado mais perfume do que antes e revela que ela só usava lenços umedecidos até o ano passado, quando ficava suada. Ela está armando armadilhas para Yuta para pegá-lo de surpresa, mas Yuta não tem esses sentimentos pela irmãzinha. Maya ainda não está convencida e percebe que Saki está observando eles enquanto conversam. No entanto, a conversa é interrompida quando Maya menciona que a comida está pronta. Mais tarde, Saki e Yuta jantam juntos, e a refeição acaba sendo bastante saborosa. Yuta então pergunta a Saki sobre os estudos dela, e ela revela que está indo muito melhor do que antes. No entanto, de acordo com Maya, o método que ela está usando é bastante ineficiente, o que faz Yuta se sentir consciente sobre si mesmo. Notando sua preocupação, Saki diz a ele para relaxar, pois suas técnicas estão funcionando para ele e que ela vai se sair incrível na prova de amanhã. No dia seguinte, Maru percebe que Yuta está distraído na aula e verifica como ele está antes de sair. Mais tarde, no local de trabalho, Yuta é incapaz de se concentrar e comete erros várias vezes, o que deixa Shiori preocupada com ele. Yuta está tão exausto que simplesmente vai para casa e encontra a porta do quarto de Saki aberta. Nesse momento começa a chover forte e ele corre para a varanda para pegar as roupas penduradas. Depois de colocá-las na secadora, ele liga as notícias para descobrir que uma tempestade atingiu a cidade e que a maioria das estações de trem está lotada de passageiros neste momento. Yuta fica preocupado e manda uma mensagem para Saki para verificar se ela está bem, mas não recebe resposta. Enquanto espera, Yuta fica ansioso e sai de casa com guarda-chuvas para procurar Saki. No entanto, ele encontra Saki no caminho, que pergunta se ele está indo a algum lugar. Yuta explica hesitante que estava preocupado com ela, pensando que seu teste deu errado e ela estava chorando em algum canto. Após pedir desculpas por tê-lo preocupado, ela brinca dizendo que o teste não foi tão bem porque ela só tirou 94 pontos de 100, comparado com Yuta que tirou 96. Ela revela que foi à loja comprar mantimentos porque queria agradecê-lo por ajudá-la a passar. Yuta diz que não fez muito, mas Saki o lembra de que ele não só a ajudou a estudar, como também a apresentou a música e fez o jantar para ela ontem à noite. A política dela é dar mais do que receber, por isso vai fazer a refeição mais elegante para ele hoje e finalizar com uma surpresa. Saki menciona de repente que Shiori é a única pessoa em quem Yuta confia, mas ela quer que ele relaxe com ela também, porque ele pode confiar nela. Após todo aquele papo doce, Yuta concorda em deixar que ela prepare uma refeição para ele. No caminho para o apartamento deles, ele pergunta a Saki por que ela não respondeu a sua mensagem, e Saki revela que ficou sem bateria ouvindo a música que ele enviou. No dia antes das férias de verão, Maru percebe que Yuta parece muito mais feliz hoje, significando que o que o preocupava foi resolvido. Mais tarde no trabalho, Yuta nota uma loira entrando na sala dos funcionários e pergunta ao seu chefe quem é aquela garota. Seu chefe diz a ele que o nome dela é Saki, e ela está aqui para uma entrevista de emprego. Alguns dias antes, Saki estava pensando sobre suas dificuldades com literatura moderna, porque entender os personagens requer um número de células cerebrais maior que o tamanho do seu sapato. No entanto, Yuta era muito bom em explicar as coisas, e mesmo quando Saki desistiu, Yuta ajudou a recuperar a esperança. Quando ele lhe deu aquela playlist de Lana Del Rey, ela ficou viciada nela e reconheceu seus esforços em se esforçar para ajudá-la. Com tudo isso acontecendo em sua cabeça, Saki teve dificuldade para dormir e decidiu escrever tudo em seu diário. Incomodou-a um pouco quando percebeu que Yuta era próximo de Shiori, especialmente quando seus pais revelaram que ele tinha saído para assistir a um filme com ela. Ela se perguntou por que ele não tinha contado a ela sobre isso, mas percebeu que parece ser alguém que não se interessa pela vida pessoal dele com ela. Ela não conseguiu entender seus pensamentos, afirmando que a palavra asterisco, Kate, asterisco, pode ser a coisa mais próxima de seus sentimentos reais. Ela se sentiu mal consigo mesma por sentir isso e teve vontade de se ajoelhar para Yuta quando ele voltou para casa. Foi por isso que ela começou a estudar na sala, como a Pick Me Girl, que é. No entanto, ela acabou adormecendo antes de Yuta voltar, e encontrou-se com uma coberta em volta dela pela manhã, o que a deixou feliz. Naquele dia, ela visitou a livraria pensando em Shiori como alguém que ama livros e é amada por pessoas que amam livros. Quando ela viu Shiori pessoalmente, percebeu que ela não só tinha alguns atributos, mas também um rosto que podia partir corações. Vendo Shiori e Yuta discutirem, Saki pensou que eles formariam um bom casal e que Yuta ficaria feliz em tê-la. Foi então que ela percebeu um cartaz de contratação para meio período. E mesmo não pagando muito, Saki decidiu tentar porque era sua única chance de ter seu momento de meio-irmã. Um dia antes de sua reteste, ela trouxe Maya, que não só ajudou a estudar, mas também ajudou Yuta a preparar o jantar. No dia seguinte, Saki foi a um parque público após passar na reteste e reconheceu que tudo foi graças a Yuta e Maya. Agora que ela estava livre de preocupações, podia fazer o que quisesse durante as férias de verão, então decidiu irritar seu meio-irmão. Ela queria praticar em casa para a entrevista, mas achou que seria estranho com Yuta por perto. Ela sabia que Yuta perguntaria por que ela escolheu trabalhar no lugar dele, mas Saki não tinha resposta para essa pergunta. Naquela noite começou a chover, e Saki estava atrasada. Então, quando encontrou Yuta no caminho, decidiu não contar a ele sobre a entrevista.
Para compensar a culpa, ela decidiu que faria para ele uma refeição muito boa naquela noite. Ela também inventou a mentira de que a bateria havia acabado e que estava atrasada porque foi ao supermercado. No entanto, ela não se sentia bem em mentir, o que a mantinha acordada à noite, a ponto de começar a temer os sentimentos que tinha por Yuta. Havia apenas uma palavra que podia descrever seus sentimentos, e ela estava pensando se deveria escrevê-la em seu diário ou não. A entrevista de emprego foi um sucesso, e agora Saki estava com medo de enfrentar Yuta, pensando que isso tornaria as coisas estranhas entre eles. No entanto, ela também se sentia aliviada porque poderia parar de mentir para ele. Saki respirou fundo e finalmente percebeu que seus pensamentos eram mais bobos do que um saco de pedras, e talvez ela não devesse deixar pessoas com meio neurônio ditarem sua vida. Felizmente, ninguém mais vai ler seu diário, então ela decide usá-lo como um aviso para seu futuro eu. Ao adormecer, prometeu colocar o diário na gaveta de trás e trancá-lo para sempre. No dia seguinte, a família do Alabama toma café da manhã junta, e Taishi nota que Saki e Yuta ainda se chamam pelos sobrenomes. Akiko sugere que Saki chame Yuta de irmão mais velho, mas ambos concordam que não parece certo. Após o café da manhã, Yuta revela que vai trabalhar ao meio-dia, mas Taishi pede que ele não se sobrecarregue. Ele lhe lembra que as férias de verão estão acontecendo, e como Yuta não tem planos de ir a lugar nenhum, ele deveria ao menos descansar mais e sair com seus amigos. Yuta admite casualmente que é um solitário sem amigos, mas ao menos Saki tem alguns colegas de escola dispostos a aturar sua estupidez. Mais tarde, Saki entra no quarto dele para informar que sua única amiga é Maya, e que ela e Maya não são próximas o suficiente para saírem juntas durante as férias de verão. Ela acrescenta que a única razão pela qual Maya foi até lá várias vezes foi porque estava curiosa sobre seu meio-irmão de aparência engraçada. Maya é uma pessoa atenciosa que lhe dá espaço, fazendo Yuta perceber que Saki prefere a solidão, assim como ele. Mais tarde naquele dia, Yuta e Shiori observam Saki trabalhando ao lado deles. E quando Saki parece estar com dificuldade, Shiori pede a Yuta que a ajude. Acontece que o livro que ela está procurando está escondido embaixo de outro livro, que ela encontra com a ajuda de Yuta. Mais tarde, enquanto caminham juntos para casa, ela pergunta a Yuta como ele sabia onde o livro estava. E Yuta diz que o livro fora do lugar foi lançado há um tempo, por isso não deveria estar na pilha de lançamentos recentes. Saki está impressionada com a experiência dele, mas Yuta menciona que Shiori é ainda mais rápida do que ele. Passando por uma boutique, Saki comenta que o outono chegou, mas Yuta acha que o verão ainda não foi embora por causa do calor. Quando ela aponta para os manequins vestindo roupas de outono, percebe que Yuta não tem interesse em moda, por isso ele se veste como um eremita desagradável. No dia seguinte, Taishi está ocupado consertando o ar-condicionado quebrado quando Yuta aparece, perguntando sobre Saki. Akiko diz que saiu porque não lida bem com o calor, lembrando de quando era criança e pedia muito sorvete no verão. Parou de fazer birra quando começou a ir para a escola secundária, mas Akiko sente falta dos dias em que Saki pedia coisas para ela. Mais tarde, enquanto Yuta está lendo um livro, ele recebe uma ligação de Maru e encontra-se com ele em um café. Maru pergunta se ele vai à piscina com Saki e Maya apenas para descobrir que Yuta nem foi convidado. Naquela noite, Saki e Yuta voltam para a casa do trabalho e Yuta elogia Saki por pegar o jeito rapidamente. Enquanto continuam andando, Yuta pergunta a Saki se ela também está convidada para a piscina, o que a surpreende. Ela pergunta se Maya fofocou pelas suas costas, mas Yuta diz que Maya não tem o número dele. Ela pergunta a Yuta se ele quer ir, e Yuta diz que se sentirá deslocado, já que as piscinas são para pessoas que acham que suas vidas são divertidas, quando na realidade estão morrendo de miséria. Ela revela que também não vai, e ele não precisa ir se não quiser. Ao voltar para casa, ela se retira para seu quarto e finalmente entende que está se sentindo com ciúmes. No dia seguinte, Akiko vai para o trabalho quando ouve um bebê chorar, levando-a de volta aos dias em que Saki era jovem. Ela recorda Saki pedindo sorvete, mas a atrai para fora de lá, dizendo que planeja fazer um ensopado de carne delicioso para o jantar. Enquanto voltam para casa, ela pergunta a Saki para onde devem ir na próxima semana, e Saki diz animadamente piscina. Nesse dia, Taishi conserta o ar-condicionado e Akiko fica aliviada porque Saki pode estudar em casa novamente. Nesse momento, Yuta pergunta a Akiko se Saki gostaria de ser surpreendida por um plano se ela não estivesse envolvida na preparação. Akiko revela que Saki gostaria de estar envolvida do início ao fim, então ela pode ficar chateada se for surpreendida. Ela brinca perguntando se Yuta planeja bater na filha dela tão forte que ela não consiga andar direito, mas Yuta fica embaraçado e afirma que ela é apenas sua irmã. Yuta percebe que Saki tem o hábito de se esforçar demais e se pergunta se ela alguma vez se dá uma pausa. Isso faz Akiko se autoanalisar, lamentando o fato de não ter conseguido dar tempo suficiente para Saki quando ela era jovem. Ela então pede a Yuta para cuidar de Saki e fazê-la fazer pausas se for necessário. Yuta teme que Saki o odeie por isso, mas Akiko promete compartilhar a coisa favorita de Saki com ele se chegar a esse ponto. Mais tarde naquele dia, Yuta bate na porta dela para perguntar sobre a piscina, mas Saki diz que não vai. Yuta revela que quer ir e pede o número de Maya, mas Saki recusa, dizendo que é falta de educação dar informações pessoais de alguém sem a permissão dela, o que faz Yuta parecer um idiota. Na escola de reforço, uma garota se aproxima de Yuta e entrega algo que ele deixou cair mais cedo. Ao sair, ele encontra Shiori e os dois decidem caminhar juntos. Yuta pergunta com quem ela estava falando e Shiori revela que é seu professor da faculdade. Acontece que ela estava em um debate acalorado com um homem, mas agora ficará bem, já que Yuta está aqui. Ela explica que atormentar Yuta é seu poder pessoal, então se inclina nele como se fosse a heroína indefesa em um romance ruim.
No entanto, Saki aparece do nada e presume que eles são mais próximos do que ela imaginava. No trabalho, tudo parece normal na maior parte do tempo, mas há uma ligeira distância entre Yuta e Saki. Mais tarde, ela manda uma mensagem pra Yuta pra avisar que vai às compras, então ele deve ir pra casa sem ela. Enquanto Yuta caminha pra casa sozinho, ele reflete sobre a natureza de seu relacionamento com Saki. Depois, ele procura algo pra cozinhar e encontra um pouco de arroz frito. Nesse momento, Saki aparece e pede pra ele simplesmente esquentá-lo sem a tampa. Enquanto faz café, ele menciona novamente a coisa da piscina e pergunta se pode conseguir o número da Maya. Quando Saki concorda em dar pra ele finalmente revela que não se trata dele, é sobre Saki ir por si mesma e se divertir. Ele pensou em deixar Saki com ciúmes e persuadi-la a se juntar a ele. Akiko lhe disse que Saki adora a piscina, e mesmo quando Saki gosta de sair com Maya, ela não quer ir. Ela simplesmente afirma que não tem tempo, mas Yuta a instiga a parar de se forçar até o limite. Ele entende que Saki quer ser independente o mais rápido possível, mas também sabe que ela vai desmoronar se não tirar um tempo para descansar. No entanto, Saki é muito sensível para encarar a realidade, então se retira para seu quarto depois de deixar Yuta com o número de telefone de Maya. Lá dentro, ela se acovarda na cadeira como uma covarde, refletindo sobre os desafios que vêm com o amadurecimento. Mais tarde, ela deita-se na cama olhando para o teto e acorda com a mente ainda cheia de pensamentos. Quando sai do quarto, Yuta pergunta se ela dormiu bem, mas ela revela que só dormiu às 6 horas da manhã. Percebendo que acordou tarde, ela pede desculpas por não ter preparado o café da manhã, mas Yuta revela que o Teishi comeu pão antes de sair. Apesar de Yuta pedir para ele descansar, ela começa a entrar em pânico e decide fazer café da manhã para ele, apenas para Yuta impedi-la. Ele diz com firmeza para ela não se afastar e ouvir o que ele tem a dizer. Ele então pede que ela se lembre do dia em que se mudaram, quando ela disse que seria uma grande ajuda se pudessem resolver as coisas entre eles. Como Saki está privada de sono agora, Yuta não quer que ela cozinhe para ele nesse estado, porque ele não está com vontade de comer omeletes queimados. Apesar de Saki insistir em fazer o que ela propôs, Yuta pede que ela sente hoje e o deixe lidar com as coisas. Ele pergunta o que ela gostaria de café da manhã, e Saki hesitante pede torradas grelhadas. Ele então pergunta a Saki se ela gostaria de um pouco de leite morno, afirmando que isso a ajudará a dormir melhor. Yuta faz o café da manhã para os dois, e Saki apenas o observa em choque enquanto ele mastiga sua torrada. Eventualmente, ela passa manteiga no pão e experimenta. Depois de beber o leite morno, ela se sente muito melhor e sugere que vão juntos à piscina, o que faz Yuta ficar aliviado. No entanto, quando ela menciona que tem trabalho naquele dia, Yuta propõe trocar de turno com outras pessoas para que isso aconteça, deixando-a feliz. Enquanto caminham para a livraria, Saki se desculpa por estar de mau humor ontem. Ela promete se abrir com ele daqui em diante, mas quer que ele diga se está namorando Shiori em troca. Quando Yuta diz que eles não estão namorando, Saki fica um pouco chocada, mas decide deixar por isso mesmo. Ela então começa a elogiar Shiori por suas boas qualidades, mas para quando percebe que pode estar manipulando Yuta para gostar dela. Enquanto continuam andando, Yuta percebe que não precisa da bicicleta porque vão caminhar o caminho todo de qualquer forma. No entanto, ele tem que carregá-la o caminho todo porque já estão muito longe de casa, o que faz Saki rir de sua estupidez. Mais tarde, Saki reflete sobre como Yuta é uma pessoa descontraída que a entende e vê o esforço que ela coloca mesmo quando tenta escondê-lo. É por isso que ela se sente atraída por ele e quer conhecê-lo melhor. Ela se lembra de quando ele a ajudou durante o trabalho, explicando que Yuta sempre presta atenção aos pequenos detalhes. Ele levou segundos para encontrar o livro que ela estava procurando há 10 minutos. Mas quando Yuta disse que Shiori poderia fazer isso ainda mais rápido do que ele, fez Saki pensar que ela era mente fechada. No dia seguinte, quando estavam indo para a casa do trabalho, Yuta perguntou a Saki se Maya a tinha convidado para a piscina. Saki está envergonhada pela forma como reagiu, mas não tem tempo para joguinhos. Ela atacou Yuta com uma resposta desdenhosa porque não queria ouvir mais nada sobre isso. Mas ela não podia acreditar que foi tão dura com alguém que estava bajulando ela como um tweet. As coisas pioraram ainda mais quando ela viu Shiori aprendendo no YouTube e teve que usar um sorriso falso pelo resto do dia. Saki admira o cabelo comprido de Shiori e acha que combina com o estilo modesto de Yuta. Saki se pergunta se Yuta gosta de mulheres com cabelo mais comprido e começa a comparar seu próprio cabelo com o de Shiori. Ela se lembra da conversa de ontem à noite com Yuta, quando ele lhe disse para se divertir na piscina. Saki não consegue entender por que Yuta se preocupa com essas coisas, mas nota como Yuta tinha uma expressão específica no rosto. Ela se lembra de ver a mesma expressão de sua mãe quando propôs irem à praia, e ela recusou pensando que não teriam condições de arcar com os custos. Ela imaginou uma realidade onde ela e Yuta eram irmãos reais e brincavam juntos na praia. Imaginar a cena fez com que ela sentisse um calor no coração, o que a levou a querer ir à piscina. Enquanto ia pra lá, Saki se distrai e se lembra da vez que foi ao zoológico com a mãe. Lá, ela ficou fascinada por um hipopótamo, então Akiko comprou-lhe um peluche de hipopótamo, o que a deixou muito feliz. Então, ela se distraiu com as manchas de luz caindo sobre sua mão da janela e ficou hipnotizada por elas. Voltando à realidade, ela nota as mesmas manchas de luz e fecha a mão, o que simboliza sua incapacidade de agarrar o passado. Indo para a piscina, Saeki está preocupada em não conseguir se encaixar e admira a capacidade de Yuta de socializar com outras pessoas. Por causa dele, o dia da Saeki melhora muito, e pela primeira vez em muito tempo, Saeki parece se divertir. Ela percebe que, em vez de se destacar, Yuta está removendo boias deixadas por outras pessoas na piscina, o que apenas mostra o quanto ele é atencioso e gentil. Mesmo quando ninguém nota seus esforços, Saeki sabe que tipo de homem ele é e o admira muito.
Depois que Yuta termina, ela se senta e o elogia por seus esforços, e Yuta compartilha como tem medo de ser o centro das atenções e cometer erros. No entanto, os esforços de Yuta mudaram completamente o humor de Saeki, tanto que ela entra na piscina de bom grado e brinca com os outros. Ao vê-la se divertir, Yuta se lembra de todas as vezes que ela riu perto dele e finalmente percebe o quanto ela é realmente bonita, e sem nem perceber, começa a gostar dela, mesmo que só um pouco. Na volta pra casa, Yuta socializa com seus amigos enquanto pensa em como ele desenvolveu essa visão cínica dos relacionamentos graças à sua família disfuncional. É por isso que nunca se apaixonou por ninguém até agora. Ele não consegue entender por que esse sentimento surgiu de repente, e mesmo sabendo que Saki é sua meia-irmã, ele não consegue se livrar dele. No caminho de volta, Saeki comenta que Yuta e Maya ficaram mais próximos, e Yuta revela que é porque ele a agradeceu pessoalmente por ter organizado tudo. Saeki então agradece a Yuta, revelando que ela sempre gostou de piscinas e que se divertiu hoje tudo por causa dele. Após um momento de silêncio, Yuta está prestes a dizer algo, mas é interrompido por alguns fogos de artifício no fundo. Enquanto os observava maravilhada, Saeki diz a Yuta que ele é muito atencioso e que ela realmente admira isso. Ela percebe o pequeno esforço que ele faz para ajudar os outros e, por causa disso, decide chamá-lo de irmão mais velho pela primeira vez. Embora Yuta fique surpreso com isso, ele se sente aliviado, pois isso o impede de bater nas bochechas dela na calçada. Enquanto caminham de volta, Yuta se sente culpado por ter esses sentimentos enquanto Saeki o vê como um irmão mais velho. Depois de estacionar sua bicicleta, Yuta tira um momento para se recompor e pensa em como vai agir quando voltar para casa. Sem que ele saiba, Saeki se sente da mesma forma, mas está se forçando porque devem ser irmãos. Ela está se esforçando ao máximo para não agir conforme seus sentimentos, mas sabe que se Yuta desse apenas um passo em sua direção, ela desmoronaria instantaneamente. Acordar no dia seguinte, ela descobre que seus pais tiraram um dia de folga para passar tempo juntos. Saki revela que ela e Yuta também tiraram 2 dias de folga do trabalho, o que significa que todos podem estar aqui hoje. Percebendo o quão feliz a Kiko está, ela tranca seu diário na gaveta de trás e joga as chaves no canal porque não quer destruir esta família. Quando Saki acorda, ele fica frustrado por ter perdido a escola preparatória, mas Taishi diz que não o acordou de propósito porque queria que ele relaxasse no dia. Akiko agradece a ele por levar Saki à piscina e fica feliz por sua filha ter um irmão mais velho carinhoso. Assim que Saki volta pra casa, ela mostra a ele a coisa favorita de Saki em seu telefone. No entanto, Yuta fica chocado ao ver que Saki cortou o cabelo, e agora será ainda mais difícil para ele manter seu Júnior nas calças. Por outro lado, Saki jura nunca mais escrever em seu diário caso Yuta realmente o leia. Ela não consegue enterrar completamente o que sente por ele, mas promete a si mesma tentar viver como sua irmã, em vez de ser uma garota atraída por ele. No dia seguinte, Maya está liderando a iniciativa de abrir um café na escola e pede à sua turma que elabore o orçamento para lanches, bebidas e descartáveis. Após concluir a reunião, ela dispensa todos e Saki pega o celular para ver uma mensagem de Akiko. Quando um dos caras chamado Shinjo propõe irem a um karaokê, Maya também convida Saki, mas ela recusa porque tem algumas tarefas a fazer. Sem que ela saiba, Shinjo fica triste por ela não se juntar a eles. No caminho de volta, Saki reflete sobre a natureza de seu relacionamento com Yuta, pensando em como os meio-irmãos começam como estranhos e permanecem estranhos até o fim, ao contrário dos irmãos de sangue. No entanto, com seu recente desejo de ficar presa na máquina de lavar, sua perspectiva começou a mudar. Saki volta para casa e encontra Akiko se preparando para o turno dela, e pergunta por que ela mandou uma mensagem para vir rápido para casa. Akiko diz que queria contar algo sobre a reunião de pais e professores e não mandou tudo por mensagem porque queria falar pessoalmente. Ela pergunta como estão as coisas com Yuta na escola, e Saki revela que estão do mesmo jeito porque estão em turmas diferentes. Akiko revela que Taishi esteve sendo o Superman ultimamente, então ela esperava que ela comparecesse à reunião de pais e mestres por ambos. Ela não pode tirar vários dias de folga do bar, então pergunta se seria possível ter as 2 reuniões consecutivas no mesmo dia. Nesse momento, Yuta volta da escola e Akiko o atualiza sobre toda a questão da reunião de pais e mestres. Ela entende que não contaram a ninguém sobre o outro na escola, então sugere que agendem dias diferentes para a reunião para que Akiko possa participar de ambas sem levantar suspeitas. Yuta menciona que Akiko já trabalha muito e seria bastante incômodo para ela visitar a escola 2 vezes, mas ela diz para ele não se preocupar com isso. Mais cedo, Akiko disse a Saki que Yuta ainda não a aceita como mãe, o que a deixa triste. É por isso que ela quer participar da reunião de pais e professores como mãe dele, para que ele possa se aproximar um pouco mais dela. À noite, Saki volta do trabalho e encontra o jantar já preparado por Yuta. Depois de um momento de silêncio, ambos decidem falar sobre a reunião entre pais e professores à mesa. Yuta começa dizendo que eles não queriam que as pessoas soubessem que eram irmãos, mas agora ele não tem problema com isso. Saki revela que sente o mesmo, especialmente porque esconder isso por mais tempo afetaria negativamente seus pais. Assim, eles decidem agendar as reuniões no mesmo dia para que Akiko possa terminar tudo em uma viagem. Saki diz que há outra razão pela qual ela quer que Akiko participe de ambas as reuniões, mas não elabora mais sobre isso. Quando ela se levanta para lavar a louça, Yuta pede para deixar que ele faça, mas ela propõe que façam juntos. Enquanto isso, eles falam sobre várias coisas que fortalecem seu laço como irmãos. Em suas próprias mentes, reconhecem-se como meio-irmãos, e têm a sensação daquela família de Sweet Home Alimaba, pela primeira vez desde que se conheceram. No dia seguinte, Taishi pergunta a Yuta se ele está bem com isso, mas Yuta diz que ele e Saki tomaram essa decisão juntos.
Taishi revela que Akiko quer que eles sejam uma família, então esse gesto a deixaria muito feliz. Nesse momento, Saki acorda e pede desculpas por não ter feito o café da manhã pra eles, mas Taishi pede pra ela comer com eles. Saki então mostra a Yuta uma mensagem de texto de Akiko revelando que ela está realmente feliz com a decisão deles. Enquanto Yuta vai para a escola de reforço, ele reflete sobre sua vida e se pergunta se Akiko pode realmente ser uma figura materna em sua vida. Mais tarde, ele conta a Maru que ele e Saki são meio irmãos, e Maru pede desculpas por ter retratado Saki como uma Twitch Tot antes. Ele também pede desculpas por pensar que Yuta se apaixonou por Saki e comenta que eles estão bem como irmãos. Enquanto isso, na aula, Maya e o grupo estão relaxando juntos quando Shinjo propõe que eles saiam novamente ainda este mês. Ele sugere que vão jogar boliche, mas quando Saki diz que precisa estudar, ele propõe que marquem uma sessão de estudos na biblioteca. Maya revela que os pais dela estão sempre fora nos fins de semana, então eles deveriam ir para a casa dela. Mais tarde, quando Yuta pega suas coisas do armário, ele ouve Maya e seus amigos socializando com Saki, o que o deixa um pouco feliz. No trabalho, Shiori nota que ele parece abatido e menciona que ele e Saki têm pegado turnos diferentes ultimamente. De maneira divertida, ela pede pra ele contar as novidades e pergunta se ele sente falta de Saki. Yuta diz que ele é apenas um irmão pra Saki e que a razão pra sua cara triste definitivamente não é ela. Pra animá-lo, Shiori revela que seu colégio está realizando um evento de campus aberto e convida Yuta pra ir com ela. Ela acredita que Yuta vai se animar quando estiver cercado por gatinhas na área, fazendo Yuta perceber que ela frequenta uma faculdade só para garotas. Mais tarde, ele se aproxima de uma garota para ajudá-la e percebe que ela é a mesma garota que viu durante o cursinho. Ela pergunta se ele ainda frequenta lá e Yuta revela que sim, mas apenas nos fins de semana. Ela se apresenta como Kaho e vai embora porque não quer atrapalhar o trabalho dele. Naquela noite, Taishi está mastigando a sopa de miso que Saki fez e comenta que o Yuta também vai adorar. Mais tarde, Saki seca o cabelo e espera Saki voltar enquanto relembra o tempo que passaram na piscina. No entanto, quando fica tarde, ela deixa o jantar coberto com um bilhete e se retira para o quarto. Ela sabe que a melhor maneira de manter distância seria parar de fazer o jantar para ele, mas parece mais um rompimento de laços em vez de manter distância, e ela não quer ir tão longe. No dia da PTM, a família toma café da manhã junta, e Akiko revê sua agenda mais uma vez para garantir que participa das reuniões no horário. Ambas as reuniões têm 20 minutos de diferença, o que significa que ela não dormirá muito hoje. Ela tem que acordar às 2, e como ninguém estará em casa nesse momento, Taishi promete acordá-la com uma chamada. Mais tarde, Yuta está esperando para a sua reunião na biblioteca. Quando Maya lhe diz que Saki foi para casa, descobriu-se que ela esqueceu algo e teve que voltar, então decidiu acordar sua mãe também. Enquanto isso, Maya pergunta a Yuta se ele tem uma queda por Saki, mas ele nega. Ele explica que são irmãos, mas Maya lembra-lhe que há pouco tempo eram estranhos, por isso é normal sentir-se assim. Quando Yuta deixa claro que são apenas irmãos, Maya pergunta se ela pode shippar Saki com outra pessoa. Ela revela que outra pessoa gosta de Saki, mas Yuta diz que ela não precisa da sua permissão para juntá-los. Mais tarde, quando Akiko se junta a Yuta para ir reunião, ela pergunta se ele já encontrou Saki antes de serem irmãos, mas Yuta diz que não se lembra. Yuta então a guia até a sala e Akiko promete fazer o seu melhor. Lá dentro, o tutor dele diz que Yuta está no caminho certo e pode facilmente entrar nas melhores universidades de Tóquio se continuar assim. Ele dá crédito a Akiko por criar Yuta tão bem, e antes que ela possa esclarecer o mal-entendido, Yuta apoia seu professor dizendo que é grato a ela. Após a reunião, Saki vai para a sala e vê que Akiko está tão feliz que está praticamente chorando e abraçando Yuta pelo que ele disse. Mais tarde, ela participa da reunião de Saki, onde a professora diz que inicialmente estava preocupada com Saki por ser exigente, mas após observação cuidadosa, percebe que Saki é apenas uma menina doce que gosta de se vestir bem. Ela pergunta a Saki para qual faculdade ela gostaria de ir, e Saki diz qualquer uma que custe pouco e tenha valor no mercado. Sua professora recomenda a Tsukinomiya Women's College, e mesmo sendo prestigiada, ela acha que Saki pode conseguir se trabalhar duro. Saki não está muito confiante, mas sua professora sugere que ela visite o campus aberto para ver por si mesma. No caminho de volta, Akiko pergunta quais são seus planos, e Saki diz que visitará o campus amanhã. As duas então caminham para casa juntas, com Akiko mostrando muita empolgação para o futuro. No dia seguinte, Saki visita a faculdade e encontra Shiori, que fica super animada ao vê-la. Ainda há algum tempo antes da palestra de amostra, então Shiori sugere que elas deem uma volta pelo campus. Nesse momento, o professor Kudo aparece e Shiori revela que Kudo é quem dará a palestra de hoje sobre ética. Ele dá uma olhada no rosto de Saki, que praticamente grita, "Ajude-me", e decide levá-la para o escritório como um caso perdido. Lá dentro, ele revela que já ouviu de Shiori que Saki se apaixonou por Yuta, o que está errado de acordo com os padrões éticos da sociedade deles. Ela quer que Saki admita o que está sentindo, mas Saki diz que não tem certeza sobre o que sente. Enquanto isso, Yuta encontra Kaho na escola preparatória e os dois começam a conversar ao sair. Como os dois estão com fome, decidem pegar almoço na loja de conveniência. De volta ao escritório, Saki explica tudo o que aconteceu nos últimos 3 meses, mas Kudo não consegue alinhar as peças. Ela sabe que Saki é o tipo de garota que se preocupa muito com a aparência, então não consegue entender por que ela escolheria uma faculdade tão prestigiosa. Saki explica que não é uma estudante séria, mas entrar nessa faculdade lhe dará um emprego decente, o que por sua vez a ajudará a ter a melhor vida. Kudo percebe que Saki está em uma luta constante entre exibir sua aparência e personalidade,
e quanto mais ela luta consigo mesma, mais precisa de amor e aprovação. Kudo acredita que Saki é o tipo de garota que realmente se ajoelharia por você se você segurasse a porta pra ela. Enquanto isso, Kaho diz que pensou que Yuta estava dando em cima dela mais cedo e estava pronta para dispensar seu feio. No entanto, ele é tão incrivelmente chato que ela está se perguntando se ele é alérgico a conversas ou apenas alérgico a ela. Kaho acrescenta que vai à escola noturna e gosta de visitar o fliperama no caminho de volta, então as pessoas assumem todo tipo de coisas desagradáveis sobre ela. No entanto, Yuta acha que ela é uma garota normal, e ela percebe que Yuta é uma pessoa tranquila, que se mantém neutra em relação às coisas até saber com certeza. De volta ao escritório, Kudo menciona como poucas pessoas entendem Saki, então ela se apaixona pelo primeiro cara que tem um cérebro que funciona. Ela aconselha Saki a se relacionar com mais pessoas, porque está certa de que encontrará outras que podem entendê-la e ajudá-la a resolver esse problema com o estresse. No entanto, se ela ainda quiser ficar com o meio-irmão dele depois de se conectar com outras pessoas, então isso significa que seus sentimentos são verdadeiros e ela deve valorizá-los. Depois disso, ambos saem do escritório dela e vão para a sala de aula, onde Kudo dá aos alunos uma palestra de exemplo sobre ética. Enquanto isso, Kaho quer sair de novo, e Yuta revela que estará na sala de estudo amanhã de manhã. Kaho então sugere que almocem juntos amanhã, e Yuta concorda e espera por um momento íntimo. Ele então pergunta por que ela não pegou o bolinho de arroz na loja de conveniência, e Kaho revela que é porque a alga gruda nos dentes, o que a irrita. Naquela noite, Saki conta a Yuta que ela encontrou Shiori com um professor muito estranho na faculdade. Ela revela que entrou em um debate com ela, o que a deixou exausta no final, mas ela se divertiu mesmo assim. Yuta pergunta se ela irá amanhã também, e Saki decide tentar para ajudar a se entender melhor. Ela pergunta o que Yuta fará amanhã, e Yuta revela que deve se fazer de difícil com uma garota que conheceu no cursinho. Em vez de sentir ciúmes, Saki está na verdade feliz por ele, e Yuta fica aliviado porque não só Saki encontrou um motivo para frequentar a faculdade, mas ele também encontrou um amigo com quem podia conversar. Ambos estão fazendo suas próprias conexões e estão a caminho de caminhos separados na vida, o que os ajudará a superar os sentimentos complicados em seus corações. Lentamente, mas com certeza, estão se transformando de estranhos que gostam um do outro em verdadeiros irmãos. Alguns dias depois, Saki está em uma sessão de estudo em grupo com suas amigas e percebe que, em vez de memorizar as respostas certas, ela deveria aprender a encontrá-las. Ela reflete sobre como as perguntas dos livros não ajudam a melhorar em uma matéria, e nessa situação, uma pessoa deve contar com os outros. Ela aprendeu com Yuta a aceitar suas limitações, pedir ajuda e depois retribuir sempre que possível. Ela admite que as pessoas não conseguem ler mentes, então é necessário se comunicar ou será injusto com os outros. No entanto, ela nem está seguindo a própria política e está escondendo seus verdadeiros sentimentos de alguém que mais merece ouvi-los. Mais tarde, ela visita a loja local com Shinjo para comprar lanches, e no caminho eles começam a falar sobre a irmãzinha dele. Por pura coincidência, Yuta os vê da janela do restaurante para onde foi com Kaho. Notando um choque em seu rosto, Kaho comenta que ele tinha uma expressão ontem que a fez pensar que ele estava fugindo de algo. Ela percebe que ele veio para a escola de reforço não para estudar ou paquerá-la, mas para buscar um refúgio de seus sentimentos. Enquanto pedem sobremesa, ela pergunta se o problema dele tem algo a ver com o amor, afirmando que é normal buscar novas experiências para escapar de uma história de amor dolorosa. Yuta revela que se apaixonou por alguém por quem nunca deveria ter se apaixonado e que se ele agisse de acordo com seus sentimentos, causaria muitos problemas para os outros. Vendo-o angustiado, ela pede para ele ir com ela depois da escola preparatória. Enquanto isso, Shinjo tenta e diz a Saki que gosta dela, e Saki tem que fingir estar lisonjeada. No entanto, ela deixa claro que nunca pode ver Shinjo como um namorado, o que parte o coração dele. O homem promete nunca mais incomodá-la e sai escondendo sua tristeza por trás de um sorriso. Mais tarde, ela relembra as palavras de Kudo sobre se conectar com os outros e manda uma mensagem para Yuta avisando que vai se atrasar hoje à noite. À noite, Yuta está com Kaho olhando para a cidade. Kaho comenta que a maioria dessas pessoas são NPCs inúteis, e ela costumava ser uma delas. Ela acha que Yuta também é uma dessas pessoas, o que a irrita. Ela consegue perceber que Yuta cresceu sem uma mulher em quem pudesse confiar e é por isso que ele encara tudo objetivamente. Mesmo que seja um presente aos olhos dela, ela também consegue ver que Yuta teve que se forçar a aprender essa habilidade. Ele pergunta a Kaho se é o mesmo para ela, e ela revela que perdeu a fé na humanidade como um todo. Ela perdeu os pais em um acidente quando estava no ensino fundamental, e como as famílias de ambos eram contra o casamento, zombaram deles no funeral. Naquela época, Kaho não sentiu ódio ou tristeza, mas uma sensação de resignação. No final, sua tia não conseguiu vê-la sendo deixada sozinha, e teve a bondade de adotá-la. Ela até disse a Kaho para tentar fazer as pazes com seu coração, sabendo que ela tinha muita raiva e frustração reprimidas. Embora Kaho agisse como se tivesse desistido, sua tia sabia o que ela realmente sentia e ajudou-a a lidar com essas emoções. Kaho acredita que Yuta também tem muitos sentimentos reprimidos que precisam ser abordados, mas Yuta ainda está em negação. Ele pode enganar seu coração quanto quiser, mas se não resolver isso em breve, isso o consumirá por dentro. No dia seguinte, Yuta e Saki estão tomando café da manhã juntos, e Yuta menciona tê-la visto ontem. Ele diz que estava em um restaurante ali perto e a viu andando com um cara pela janela. Depois de contar a ela que estava com Shinjo, ela pergunta por que ele chegou em casa tarde ontem à noite. Quando Yuta diz que estava andando por aí, ela supõe que estava com Shiori, mas descobre que ele fez uma nova amiga. Ele diz que ela o ajudou a entender seus verdadeiros sentimentos, então ele quer resolver algumas coisas. Yuta então solta a bomba de que tem sentimentos por Saki, e Saki fica tão chocada que supõe que ele está zombando dela.
No entanto, ela rapidamente percebe que ele nunca faria algo tão cruel e pergunta o que ele quis dizer com isso. Depois de se certificar de que Yuta realmente sabe o que está dizendo, ela diz que pode ser porque ele foi privado do gênero oposto toda a sua vida. Ela tenta disfarçar dizendo que ele tem sentimentos mais fortes do que o normal por ela como irmã, mas isso se torna muito avassalador para ela. Então ela se retira para o seu quarto. Yuta não consegue suportar esse peso sozinho e bate na porta dela. Depois de algum tempo, ela abre a porta e o puxa pra dentro, dizendo que está bem com isso. Em seguida, ela abraça Yuta e agradece-lhe por ter tido a coragem de contar, admitindo que teria pesado muito sobre ele se tivesse guardado pra si. Ainda acha que Yuta não entende realmente seus próprios sentimentos, ou se ele está apenas privado ou realmente gosta dela. Ela está bem com ambas as situações, especialmente porque também está no mesmo dilema. Ela quer abraçar Yuta se isso ajudar a fazê-lo se sentir melhor, e quer que ele faça o mesmo quando ela precisar ser assegurada. Eles concordam que não querem tornar as coisas difíceis para seus pais, e por essa razão, decidem comprometer-se. Eles também admitem que ficam com ciúmes quando se vêem saindo com outras pessoas. E Saki mais uma vez afirma que esse tipo de ciúme também pode acontecer entre irmãos. É por isso que eles precisam agir como irmãos na frente do mundo, e carregar esse fardo em particular. Quando Saki não consegue segurar as lágrimas, Yuta a consola e assegura que eles vão resolver isso juntos, permitindo que ela alivie a pressão. Eles eram estranhos até ontem, mas agora são a prova viva de que Sweet Home Alabama não é apenas uma música, é um estilo de vida. Isso é tudo pra este vídeo. Deixe um like e comente qual anime você quer que cobrimos a seguir.